Quem instalou e está usando a biblioteca CKEICON tem dentro da biblioteca uma classe chamada MNIST, que faz leitura do banco de dados MNIST, inverte branco com preto, ajusta a bounding box, reduz a resolução da imagem e coloca os dados resultantes no formato adequado para alimentar as rotinas de aprendizagem de máquina do OpenCV. Agora, quem não quer usar CKEICON, vocês podem copiar somente a classe MNIST. Vocês podem ir no código fonte e pode copiar somente a classe MNIST. Aí deve funcionar, tá? Aqui está os membros úteis dessa classe. Para ler a base de dados MNIST, vocês têm que fazer aqui, criar a classe MNIST, dizendo que você quer reduzir imagens para 14 por 14 pixels. O segundo parâmetro é se inverte cor preto com branco ou não, né? Aqui é true, dizendo que você quer inverter preto com branco para ficar fundo branco e letras pretas, né? E o terceiro parâmetro é se vai ajustar bounding box, eliminar as linhas e colunas brancas ou não. Como é true, vai eliminar linhas e colunas em branco. Depois pede para ler, né, o banco de dados e especifica, passa como parâmetro o diretório onde está o banco de dados, os arquivos do banco de dados descompactados, né? Depois de dar esses dois comandos, ficam disponíveis estas estruturas aqui. Vamos ver aqui, ó. NA é quantidade de dados de treinamento, amostras de treinamento, vai ser 60 mil no caso, né? Esse vector de Math-Gray AX, né? AX vai ter os 60 mil imagens em nível de cinza armazenados dentro de um vetor de imagens. O vetor de inteiros AY vai ter 60 mil rótulos, números de 0 a 9, né? Armazenados como números inteiros. Aí nós temos o AX e a Y minúscula, que são imagens AX, matriz ponto flutuante, que é conversão de AX maiúscula para AX minúscula. É uma matriz onde cada linha contém todos os pixels de cada imagem. Então, as colunas vai ter 60 mil colunas e vai ter vai ter 60 mil linhas e vai ter número de colunas igual a número de pixels da imagem. Se você pediu para reduzir imagem para o 14, número de colunas vai ser 14 por 14. E os dados aqui vão estar convertidos para 0 virar preto e 1 virar branco, tá? A imagem AY é uma outra matriz de ponto flutuante com 60 mil linhas e uma coluna. Em cada posição tem um número de 0 a 9 que indica a classificação correta da imagem. A Y maiúscula convertido para matriz de ponto flutuante. Essa conversão é útil porque as rotinas de aprendizagem de máquina do OpenCV querem receber os dados nesse formato aqui, tá? Da mesma forma, NQ é número de imagens teste, 10 mil imagens. O QX maiúscula são o vetor de 10 mil imagens de teste. O QY maiúscula é um vetor de 10 mil números inteiros. E nós temos aqui matriz QX e QY minúsculas, que são o QX maiúscula, QY maiúscula, convertidos para formato que as rotinas de OpenCV querem trabalhar, tá? E fica alocada também a matriz QP, que tem 10 mil linhas, uma coluna, que é onde você já fica alocada, né? Você tem que preencher as 10 mil posições com as classificações dadas pelo seu algoritmo de aprendizagem, tá? Este programa aqui, visual, ele imprime todas as 10 mil imagens de teste.
Aí, o que ele faz aqui? Primeira linha, está pedindo para criar estrutura MNIST, classe MNIST, sem fazer redimensionamento de imagem, mantém 28 por 28, troca branco com preto, não elimina bounding box para enxergar as imagens originais, né? E depois pede para ler os arquivos. Aí nós vamos preencher o QP, aqui esse programa preenche QP com -1. Quer dizer, como respostas certas são de 0 a 9, preenchendo com -1, todas as respostas vão estar erradas, tá? Aí executa essa função, gera saída de erros, que ele imprime os dígitos classificados incorretamente. Como nós preenchemos de propósito todas as respostas erradas, aqui a imagem E vai ser preenchido com todas as imagens de teste, né? E organiza esses 10.000 imagens em 100 linhas e 100 colunas, tá? Aí pede para imprimir o visual, a imagem E. Aí vocês vão obter uma imagem com 100 mil linhas de dígitos, 100 mil, não, desculpe, 100 linhas de dígitos, 100 colunas de dígitos que mostram todos os dígitos de teste, tá? Com isso, nós estamos prontos para poder testar os algoritmos de aprendizagem de OpenCV na classificação dos dígitos de MNIST.